Opa, mais uma vez aqui com o nosso quadro Perfil. E o quadro Perfil, você já sabe, a gente está sempre buscando a história de quem tem história quando se fala de transporte rodoviário, ou de cargas, ou de passageiro. Bom, hoje eu estou aqui ao lado do Ladair Miquelon. Ladair Miquelon tem uma história muito longa de família quando se trata de transporte rodoviário de cargas pelo Brasil. E estamos aqui hoje no prédio da NTC, porque ele faz parte dessa entidade, há muito tempo por aqui. Eu quero agradecer o Francisco Lúcio, agradecer todo o pessoal da NTC, pessoal do CESP, por nos abrir esse espaço para bater esse papo aqui com o Ladair. Bom, Ladair, primeiro, obrigado, né, por bater um papo com a gente, para mostrar um pouquinho da sua história. Você que tem história há muito, já tem um bom tempo de história. Ladair, primeira pergunta. Quem começou no transporte na sua família? Foi você, foi o pai, foi o avô, foi o tio, foi o tataravô? Quem começou? O meu pai teve um senhorio lá que foi buscar ele para comprar um caminhão para puxar madeira para a serraria dele, é negócio de 30 quilômetros. E ele fez isso 3 anos e depois ele investiu no boteco, digo, no armazém. No armazém. Ele tinha lá secos e molhados e ele distribuía a semente para os agricultores, depois comprava a safra e nesse meio tempo ele inclusive fornecia esse pessoal, né? Quando o seu pai começou essa história, ele começou com o transporte primeiro ou com o armazém primeiro? O que ele começou? Ele começou com carreta de tração animal. Primeiro com carroça. Ele puxava madeira para esse senhorio com carroça. Perfeito. Aí ele vendeu a carroça e foi para a lavoura. Aí o senhorio gostava muito dele, foi lá na lavoura, eles vão comprar um caminhão. Caminhãozinho para você? Aí... Foi quando surgiu o tal do D30? D30. Cabine de madeira. Meu pai, então, diz ele que foi a Caxias, no concessionário, comprou um caminhão, era 21 mil, mas sem a cabine era 19. Ah, então compra sem a cabine e vamos botar a madeira aí. Exatamente. Aí dá uma olhadinha nessa imagem que a gente tem aqui. Essa imagem, inclusive, está no livro dele, que é esse D30, que o pai dele, Carlos Miquelon. Carlos José Miquelon. Como é que chama sua mãe? Gelsemina. Gelsemina, que deu todo o apoio o tempo todo para o pai e depois para esse também, né? E primeiro caminhãozinho da família, caminhão, porque antes você viu que ele já falou que era uma carroça, era uma carretinha. Carretinha, para quem não sabe, na época, a tração animal, era aquela que tinha 2 eixos, né? 2 eixos puxava a carga ali, 2 eixos, era a carretinha. Carroça era só um eixo das rodas e tudo bem. E a carretinha, tanto é que o italiano, Ladair não é diferente, ele chamava de careta. Careta, era isso aí. Mas isso foi muito, muito forte naquela fase. Aí veio o primeiro caminhão da família que, na realidade, foi alguém que passou para o pai dele, um D30, era Chevrolet, D30 era Chevrolet. Internacional, cabine de madeira, por quê? Modelo D30. E cabine de madeira por quê? Porque sem cabine era bem mais barato, bota uma madeira e faz a cabine, pronto, tudo certo, tá ali, né? Ali começou. E aí dali também, quando ele começou a fazer, vocês tiveram esse armazém, secos e molhados. Vendeu o caminhão e botou esse armazém de secos e molhados. E aí ele começou a fazer o trabalho de compra e venda de semente, distribuição dos produtos. Ele tinha lá de tudo, desde chapéu, roupa, tinha tudo. E nesse inteirinho também fornecia semente e depois comprava, né? Agora, quando foi que o Ladair Miquelon começou a se interessar pelo transporte? Foi nessa fase? Eu trabalhava com esse caminhãozinho e pegar na colônia, tudo sem carteira, sem documento ainda, né? Aí eu disse para o meu pai, digo, eu quero comprar um caminhão e ir para São Paulo, enfim, para longe, né? Mas para isso o senhor precisa me comprar, pagar o brevet, tira o brevet, aí eu não vou servir, já vou pegar um caminhão. Aí fomos lá, pegamos toda a papelada, eu voei no primeiro dia, no outro... Ele queria ser brevet, não é carteira de habilitação de caminhão, brevet para pilotar avião, era isso que queria. Que meu filho é piloto. Entendi. Mas e aí você acabou não pegando o brevet? Não, daí eu vou para casa e vendi até os livros que ele tinha para um outro amigo meu e foi servir. Se eu apresentasse aquilo, eu não ia servir, né? Foi servir, cheguei lá no Exército, foi feita aquela seleção. Foi lá em São Marcos mesmo? Em Caxias, no Exército. Caxias do Sul. Aí o cara logo foi fazer um teste comigo, vivia em cima de caminhão. Aí falei, mas eu não tinha documento ainda. O Exército me deu a carteira e me
me designou para mim trabalhar com o caminhão do Exército, que chamava o caminhão comercial, que é o que ia a Porto Alegre buscar alimento. Naquele tempo, Pedro, não tinha fogão, era tudo a lenha, e o Exército comprava madeira e tinha que entregar madeira na casa dos oficiais, para o fogão. Perfeito. Então o caminhão fazia isso e eu fui designado para isso. Eu tenho uma foto aqui que você está na frente junto com a turma, mas é um veículo menor, tipo de uma Rural Willys. Isso aí foi outra fase? Aí aconteceu o seguinte, nós estávamos em exercício a 40 quilômetros de Caxias, e no fim de semana, claro, a turma ia para casa, e eu era até padrinho de um casamento. Eles vieram me levar para Caxias e nós tiramos foto na estrada. Você começou a trabalhar já, depois de sair do Exército, você já começou a continuar a trabalhar com o caminhão? Na segunda semana já meu pai comprou um caminhão de um padrinho meu, que é esse Alfa Romeo. Esse Alfa Romeo que está aqui na fotografia, tá aí. Você está com esse Alfa Romeo, quando você começou a pegar esse caminhão já para valer, você já começou a fazer um tiro mais longo ou era ainda? São Paulo direto. Caminhão, e era um toco? Sim, era o caminhão grande que tinha para 10 toneladas. Por que era o caminhão toco? Porque lá nas estradas do sul, por exemplo, é tudo terra naquele tempo. Vinha aqui pela Ribeira, aí tinha que, nem toda a estrada dava passagem, tinha que parar um para subir outro. E o truque não passava. Uma coisa que você talvez não saiba, quando ele fala assim, a gente vinha pela Ribeira, o que é isso? Que na época não existia a rodovia Regis Bittencourt. Então eles vinham até Curitiba, de Curitiba andava pelo interior de Colombo, Adrianópolis, e atravessava para Piaí. E ali que era a Ribeira. Aí subia, e ali era triste, hein? É só caminhãozinho mesmo, parrudo, e é o que ele tinha. Agora tem uma foto aqui que você com um caminhão, com o seu FNM, fazendo São Paulo, e mais um amigo seu. Jardelino. É isso aí, isso mesmo. Que estava com um caminhão Mercedes Torpedo. Isso foi uma história muito interessante, que nós carregamos no Rio, Pneus General era a marca. E subindo a Serra das Araras, entortou a carga, e aí tivemos que ficar 2 dias descarregar e arrumar tudo. Aí andamos, antes de chegar em Barra Mansa, o caminhão dele pifou. E aí nós já estávamos com aquela, com aquela coisa de azar, e eu falei, como é que faz? Deixar ele aqui? Digo, vou arrumar um cambão, vou te puxar. Eu peguei ele, botei um cambão, trouxe ele até São Paulo, e em São Paulo ainda fui entregar a carga, levei ele no cambão, na Dutra, com uma pista só. Na época era uma pista só. Nessa época, que ano foi mais ou menos? 50 e qualquer coisa, 60? Aí chegava nos 59. 59, ó. A rodovia Dutra que existe hoje, que era uma pista só, foi inaugurada em 50, porque até ali era o Washington Luiz, aquela que vinha aí, a antiga, né? Que andava pra caramba. E a Dutra, ele pegou ela quase no começo, e era pista de chão bruto ainda, né? Não era asfalto. Era só uma pista vai e vem, né? É, só uma. Agora uma coisa, quando você subiu na Serra das Araras com esse caminhão FNM, você e o seu parceiro lá, Jardelino Escoda. vocês estavam subindo ali, a carga pendeu, você estava carregado com pneu? Pneu. E naquele tempo não tinha baú, e o pneu se mexe muito, né? E aí tivemos que ficar 2 dias lá, arrumar gente para poder acertar tudo de novo. Bom, ali você estava ali com esse caminhão. Depois do FNM, você partiu para outro FNM ou já começou a buscar outros caminhões, outras marcas? Não, aí aconteceu que íamos comprar um outro FNM, novo então, mas estava a dificuldade de entrega e aí fomos lá na concessionária Chevrolet, era o Calcanhoto, e o cara disse, não, te entrego um logo. Aí pegamos, era em 59. Eu vim a São Paulo com ele, peguei o Chevrolet ali na fábrica, mas eu andei com ele uns 5, 6 meses, digo, isso não é caminhão para mim. Porque era um caminhão pequeno, você achava? Pequeno. Aí em Curitiba tinha lá o seu Pelanda, que o abacia, tinha uma amizade. Posto Pelanda, família Pelanda. Isso. E ele tinha muito Chevrolet, mexia com areia. Eu falei, ele conhecia o caminhão. Eu soube que ia sair a fábrica Scania, ia entregar caminhões. Eu fui lá e disse para ele, ô Guido, tu conhece aquele Chevrolet lá, vamos negociar. Ele falou, te dou 250 e 25 por mês, parece.
Digo, então tu me arruma essa grana que eu vou mandar para o meu pai para ele fazer um pedido de um Scania. Segura um pouquinho, antes de entrar na história do Scania. Uma coisa que ele falou agora há pouquinho é muito importante. Você viu o que ele falou agora há pouco? Ele estava tentando comprar um Fenemê novo e não tinha. E não tinha mesmo. Essa fase de 57 até 62, 63, faltou muito caminhão. Não tinha. Aí o seu pai foi atrás do Scania? Foi. Ele ficou feliz. Eu já mandei a entrada para ele, né? Ele foi e eu estava subindo para o Rio de Janeiro com a carga com o velho Fenemê. Aí fiz a viagem, quando cheguei em casa, naquele tempo também não tinha asfalto, estavam fazendo o asfalto, e tinha terra ruim, tá cheio de pedra. Eu chegando em casa, encostei e ele disse, acabo de chegar agora de Caxias, de ônibus, né? Porque não tinha carrinho, não tinha automóvel. Está aqui o pedido. Voltei no mesmo dia para São Paulo. Já com o pedido na mão? Pedido na mão para pegar o caminhão. E aí, pegou o caminhão de cara assim? Não, chegando aí está o seu Zan André, que era o dono, Zan André Ângelo. Aí esperando também, porque ele era o primeiro concessionário, ia entregar os primeiros caminhões. Fabricados no Brasil. Fabricado no Brasil, ali no Ipiranga, na rua Wemager. Vemag, famosa. Aí nós íamos todo dia, o trem parava na estação lá na Wemag. Ele estava no hotel aí, eu estava ali, ficava ali numa empresa que transportava, a gente dormia por lá. Você já dormia no caminhão nessa fase, não? Ah, imagina, direto. Que os Fenemê já vinha preparado para isso. E o Zan André ia lá todo dia e voltávamos nada. E o seu Zan André disse, olha, Ladair, está acontecendo um negócio que o caminhão está pronto, eu sei, mas tem um problema burocrático que está atrasando. Sei que fiquei 15 dias aí. E o problema burocrático é que então a Scania Vabis do Brasil estava documentação por aí, a primeira nota fiscal, a entrega do caminhão, aquelas coisas todas. Porque era problema burocrático, não estava ainda fazendo seus documentos da fábrica. E aí você foi o primeiro comprador, pelo que a gente tem na história sua, no seu livro, e a própria Scania coloca isso, que você comprou o primeiro caminhão Scania produzido no país. Produzido no prazer. Foi isso mesmo. E esse que está na foto aqui, está você, inclusive, e a sua esposa aqui, né? Isso. Você e a dona Zilba. Tá lá, né? Tô vendo aqui. Esse caminhão era um caminhão trucado na época ou era toco, o Ladeiro? Era toco, e não tinha trucado. Aliás, não tinha, trucado não existia. Eu que mandei fazer um dos primeiros truques, porque a estrada não comportava para isso. Mas eu estava comprando um caminhão caro, com maior potência, e eu digo, eu tenho que botar um truque porque eu preciso carregar, levar carga, né? Nessa época esse caminhão era para levar o que originalmente? 10 toneladas? Não, 15. 15 já? 15, 10 era o Alfa, 15 com truque. Ah, com o truque. Então você tem que botar o truque, senão você não pode levar isso. Não, não. Ah, entendi. Bom, esse caminhão foi o primeiro caminhão, era o Scania Vabis. Que ano que era esse aqui? 60. 60. Dia 15 de junho de 60 eu tirei ele da fábrica. Pegou esse caminhão e levou. Você que já botou um trucado nele, já botou um terceiro eixo? Sim, sim. Teve mais alguma coisa que você colocou nesse caminhão para poder atender o seu serviço? Que esse caminhão na época não vinha? Por que eu te pergunto isso? Porque uma vez eu estava conversando com o Beppo, você conheceu o Beppo, lá também de São Marcos, e o Beppo, na época, falando que logo que os primeiros Scanias chegaram na Serra, a primeira coisa procuraram ele, porque ele mexia com ferraria, ele mexia com solda, serralheria, essas coisas. Serralheria. E ele falou que a primeira coisa que pediram para ele era fazer retrovisor maior, porque o que tinha não era bom. Era um espelhozinho. Você também teve que fazer isso? Ah, sim. E ele fez muita coisa em cima dos nossos caminhões, fazia um negócio para botar em cima do para-choque, estribo. E quando chegava lá os caminhões novos, ele já ia fazendo isso. E ele mandava cromar em Caxias, eu levava lá para cromar, trazia para ele. O seu caminhão virou meio escola para ele, para poder fazer um monte de coisa. Ah, sim, sim. Muito bacana. Muitos trabalhadores eram os meninos. Esse caminhão Scania, o primeiro que você pegou, você fazia a sua região São Marcos e viajava São Paulo, Rio, ou começou a esticar mais nessas viagens? Esse caminhão eu comecei, a maioria era Rio, Belo Horizonte. Aí a Belo Horizonte era um fim de mundo, mas Belo Horizonte já tinha asfalto naquela época. Ah, tá.
Que era Fernão Dias. Fernão Dias. Ele não tinha pouco movimento. Eu me lembro até que eu parei num determinado local aí para fazer minha necessidade e perdi o relógio. E na volta passei lá, estava o relógio que não tinha movimento. Viu só? Você já fez isso também ou não? Lá daí, outra coisa. Vamos avançar um pouco mais aqui na conversa. Você comprou esse primeiro Scania, foi o seu primeiro carro. Eu vi que você estava muito bem aqui do lado desse caminhão. E você já começou a enfeitar o caminhão. Botou buzina A, já colocou antena, já colocou aquelas balizeiras, aquelas coisas todas. Tudo lá no Beppo. Gostava Calota de alumínio. Calota de alumínio. Quer dizer, já começou a mudar o caminhão. Ah, sim. O primeiro caminhão vinha com aro 20. Sei. Aí, como tem muita serra lá para o sul, então descendo serra esquentava muito e acabava queimando a válvula do pneu, furava pneu. Aí eu tive que mandar aumentar o aro da roda para 22, para até... Isso você mandou fazer lá mesmo? Teve alguém lá que fez para você? Sim, lá na oficina Guerra chamava. Que depois virou... A oficina Guerra depois virou a Carreta Guerra, não tem nada a ver. Sim, sim. Que era oficina no começo, depois virou Carreta. Seu Ângelo Guerra. Ângelo Guerra, pai do Marcos Guerra, né? Sim. Certo. O velho aí me dá bem. Aí eu peguei, ele falou, para você não gastar muito, porque eu estava comprando esse caminhão-carro, eu tenho aí um de Carli Panti, era uma grande empresa de madeira, e estavam parando com os reboques. Eu vou pegar um eixo velho dele e vou te botar no teu caminhão que vai te custar mais barato. Ele botou e fez 2 viagens e quebrou o eixo na estrada. Você vê, acontece, experimenta, é tudo, tipo assim, piloto, né? Agora uma coisa, depois desse Scania, na sequência, você comprou um Scania novo ou foi aumentando frota a partir daqui? Como é que foi? Fui comprando um novo logo no começo. Aí eu comecei a tomar gosto, com a minha correspondia, né? Nós também comprávamos Fenemé, havia ofertas fáceis, né? Então, aquela concorrência. Aí o pessoal do Paraná vinha fazer serviço em Caxias e só tinha Fenemé aqui. E aí eu comecei a trocar os Fenemé com um Scania no Paraná. Entendi. Troquei uns 4, 5 aí. Foi até padronizar a Scania. Certo. Agora, voltar um pouquinho ainda na época dos Fenemês e começo de frota. Isso lá nos anos, sei lá, 60, talvez chegando 70. Você, nessa época, o que você puxava normalmente? Era ainda alguma coisa ligada a vinho? Era alguma coisa ligada à produção local? Ou já estava buscando diversificação? De Caxias do Sul, vinho para São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Vinho. Vinho, direto. Porque eu já tinha uma amizade que eu transportei muita uva para ele da lavoura. Então nós tínhamos uma ligação, não éramos parentes, não, era vinhos Miquelon. Miquelon. Tinha um ia mais. Não era parente, Miquelon, tá certo. E aí compramos caminhão grande, claro, fomos pedir atenção para eles da carga, e me davam, né? E a volta? A volta é a revista O Cruzeiro. Você trazia a revista O Cruzeiro. Você chegou a ter algum caminhão puxar vinho naquela pipa de madeira? Não. Não. Era só já engarrafado? Interessante que aquela pipa de madeira quem fazia é um Miquelon também. Era o parente seu? Não. Também não era parente? Não, era de Flores da Cunha. Deve ser lá no fundo, sim, mas não tínhamos assim como parente, né? Não tínhamos intimidade de parente. Eu estou vendo aqui em 67 que você já tinha uma frota que envolvia caminhões pequenos, automóveis, caminhões pequenos, Fenemé e um monte de Scania. Você já estava com a frota já praticamente encaminhada com o Miquelon? Sim, sim. Já era Miquelon. A Miquelon, como empresa Miquelon, ela surgiu que ano? Você lembra? 65. Foi em 65. Então 67, com certeza. Vejo aqui que você começou também a entrar depois no frigorificado. Me conta um pouco disso. Frigorificado ocorreu que os seus Ana Andréa vieram para a fábrica e a Scania disse, nós temos uma promoção aí, tantos caminhões, se der o nome agora, e vai pagar em 9 meses. Depois você se vira lá, mas tem que me dar o nome dos compradores. Deus sabe como é que é. Me dá o nome de uma porção aí que é agora, é promoção. Parece que ligue já, é mais ou menos isso, né? E aí o que eles tinham? Tinha o meu cadastro, né, do meu irmão também. Aí ele pegou e tirou o caminhão e chegou lá e disse, aconteceu isso, vocês não se assustem, nós somos responsáveis e até se você precisar, nós vamos ceder para você, vai pagar em 9 meses.
Digo, não, a gente já tinha recém adquirido caminhões, não, por enquanto não. Então tá bom, nós vamos vender, mas vai ficar no seu nome por 9 meses, mas nós somos responsáveis. Tudo bem. Foi aí que vendeu para o Rosito. Rosito. E esse Rosito comprou também, ia ficar com um contrato, ia ficar no nome dele. E ocorreu que o Rosito mandou fazer, passado 2 meses, o frigorífico que ele ia trabalhar, fechou. Ele voltou a Caxias. E aí o que ocorre? Zona Andréa manda chamar, é o que está acontecendo. O caminhão está em nome seu. O cara, eu tenho que vender para outro. Vocês não interessa fazer um rolo aí, vocês ficam com as carretas e fizemos um acordo de prazo, né? Fiquei. E aí começou o frigorífico. Não digo se tomamos gosto, mas começamos a conhecer o que era frigorífico. Aí eu logo em seguida depois vim para São Paulo. E quando você fez essa tocada do frigorífico, eu percebi que você também já estava começando a fazer um trabalho de distribuição. Foi quase na mesma fase, não? Além de transferência, começava a fazer trabalho de distribuição na cidade? Não, a distribuição começou bem depois, nos anos 75, 78, trabalhando, digamos, para uma Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste. É claro que começamos, ele falou, até a distribuição, aquelas coisas, que bom entregar sorvete. Quem que era a pessoa lá da sua empresa, que saía atrás dessa parte comercial? Porque você tem que ter alguém para buscar essas contas aí, porque ela não cai assim no colo, algumas podem até cair, mas tem que ter alguém que saia atrás disso. No começo somente eu, no começo e por muitos anos, sempre teve à frente eu. Eu tinha alguém que fazia contato, tinha uma moça que trabalhava comigo, que ficava, eu podia dizer, visita, tal, mas fechamento, mudar rota, preço, tudo era comigo. Me chamou a atenção também, você começou a entrar na rota internacional, Chile, Argentina. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi nos anos 70. Ocorreu que eu fui a Salvador ver um negócio lá e cheguei em São Paulo, tinha escala aqui, fui visitar um amigo meu de Porto Alegre, que eu conhecia, tinha até negociado caminhões com ele, e ele tinha vindo São Paulo representar aí uma transportadora internacional. Aí almocei com ele e lá estava o senhor dono de uma empresa, chamava-se Miguel Tomel. Aí almoçamos, conversamos, e ele disse, olha, eu não estou contente com o meu representante, quem sabe nós podíamos... Aí fomos a Porto Alegre junto de avião, ele já foi lá em São Marco comigo, eu passei a representar ele. E ele disse, eu vou trabalhar para você conseguir a licença lá na Argentina. Perfeito. E aí fizemos o trâmite aqui no Brasil, e foi para a Argentina e passamos a operar. Nós fazíamos 8 países do Mercosul, todos os países aqui do Mercosul, até Venezuela, Colômbia, tudo fazíamos de Manaus para cima. E aí que entrou o internacional. De Manaus para cima. Você já cortava ali pela de antiga 319, quando eu tinha pavimento, ou ia para Não. Ali quando comecei a trabalhar para lá já não dava mais. Fizeram aquela estrada, mas não deu. Mancharam a estrada, porque virou reserva. Eu abri uma novidade de transporte para lá, fui a Porto Velho e me acertei lá com o pessoal lá da navegação. Ele disse, olha, você começa a vir por aqui, eu te deixo você fazer uma casinha, qualquer coisa, e eu vou... ajeitar a rampa para você trabalhar por aqui, que você vai chegar mais ligeiro a Manaus. Chegava mais ligeiro a Manaus, mas por 3 meses por ano o rio baixava muito, aí complicava. Mas passamos a trabalhar tudo por aí. Perfeito. Vou dar um pouquinho só na rota internacional, Chile, Argentina. Você pegou muitos Andes, subiu antes, desceu antes. Eu lembro que eu estava gravando lá em cima nos Andes e passou 2 caminhões de vocês. E foi uma fase que a gente até depois fizemos alguma viagem juntos. Nessa fase de internacional, era uma carga, valia a pena fazer esse trabalho? Ou era um trabalho assim, tenho só para não deixar de fazer a rota? Não, valia a pena porque ocorria, Pedro, ali as licenças eram, você tinha 500 toneladas para fazer com a Argentina e o argentino tinha que ter direito de 500 toneladas para cá. Então era um trabalho que tinha que ser feito e com limitação dos países. E aí começou a vir o Chile,
e fomos o primeiro, e para o Peru, acho que até parar a empresa, sempre nós aqui fazia. Sim. Levávamos Kodak. Daqui para lá. De lá para cá você ia trazer frutas? Não, aí vinha carregar fruta no Chile. Ou na Argentina. Entendi. Mas uma coisa aqui ainda. Eu vejo também que nessa tocada sua aí, me chamou também a atenção nessas rotas internacionais, que você começou a fazer rota pelo Brasil mesmo, em lugares bem difíceis. Tanto é que, isso aqui é um parênteses, eu tive uma vez, eu queria fazer uma matéria bem distante, e foi ele que me ajudou, porque eu precisava fazer uma matéria lá em Trombetas. E o Ladair, junto com a Miquelon, fazia a rota Trombetas para levar produtos alimentícios lá para Trombetas, onde se explora a bauxita. E aí, eu lembro que eu falei com o Ladair falou assim, ó, tem um caminhão saindo de Atal, se quiser ir, aproveita. Eu lembro que eu aproveitei e fui, foram 5 dias ou mais de estrada até Belém, depois de Belém pegamos balsa Santarém, Trombetas. Essa rota, porque você fazia uma rota bem dedicada, isso não era prejuízo, porque caminhão para ir para lá, eu lembro que no meio do caminho você perdeu uns 5 pneus, por conta da Belém Brasília, que estava uma porcaria, perdeu 5 pneus. Rapaz, vale a pena. Os fretes, quando era assim, eram correspondidos em valores. Ah, tá, porque só o preço de balsa já era uma grana também, né? Era o frete e a balsa o cara pagava a parte, né? Bom, que nem pedágio. Outra coisa aqui, já estamos indo para a reta final, você também é tido, e é verdade, como um desenvolvedor do transporte rodoviário de cargas. Você tem uma porção de coisas, você até brincou agora há pouco, que você mandou fazer retrovisor, que o próprio Bepo aproveitou algumas coisas e foi criando. E entre tudo isso, você foi um dos criadores, ou o criador, do bitrenzão e dos veículos maiores de carga. Conta um pouquinho disso pra gente. Os maiores de carga, eu era presidente da associação, até os associados falavam, o que você está inventando? Vai levar ferro de graça? Porque a carroceria tem 12 metros. Yes. E eu acertei com o seu Raul, que acreditou na minha proposta, 15 metros e pouco para 30 pallets. E aí veio a paletização. Isso eu como trabalhava para a Nestlé, visitava lá na Suíça, era só pallet. E a Nestlé, claro, eu passei a fazer carretas para eles que carregava 30 pallets. Mas o grande pulo de estar fazendo essa carreta, eu peguei as medidas das caixas das batatas que ia para McDonald's, e o engenheiro era um engenheiro inglês, que estava montando a fábrica. Ele fez a pesquisa na nossa empresa e outras empresas grandes que tinha. E na Argentina, ele foi no Ministério no Brasil, qual era a dimensão das carretas na Argentina. E aí ele nos chamou lá, já vai começar no fim do ano, e todas as medidas são iguais, vocês vão ter uma participação, sim, vai carregar 900 e poucas caixas. Eu peguei o tamanho das caixas e bolei a carreta para carregar 1.400 caixas. Só que isso teria que fazer para dar esse peso de balança, teria que afastar um eixo. Aí eu falei com o seu Raul, e ele disse, mas... eu faço umas 50 se o senhor fizer essa. Ele falou para mim aqui num evento que teve aqui em São Paulo, de caminhões, ele disse 50 lá daí, eu faço hoje. Eu falei, senhor Raul não mordeu na minha isca, eu quero fazer 50 carretas. Aí passou uns 10 dias, ele mandou me chamar, a passagem, mais um vendedor aqui de São Paulo, fizemos uma reunião lá em São Paulo, digo, o Ladair quer fazer isso, isso, isso. Aí o engenheiro dele disse, o Ladair quer isso, mas ele quer um eixo avançado e o caminhão não vai subir, vai patinar. O senhor Raul disse, você faça o que ele está pedindo, você não pare a linha de montagem 30 dias. E aí fizeram, e passou a ser a carreta feita no Mercosul todo, na Argentina, esse modelo, e hoje nós mesmo tivemos que botar fora um monte delas, porque o mercado não absorvia mais. E carregava-se, encostava-se 3 carretas para carregar batata para McDonald's. Com 2 carretas fazia. Então você imagina o número de caminhões que tirou da estrada, e esse negócio de
como é que é, poluição aí, meio ambiente. Meio ambiente você já estava com menos motor trabalhando, né? Sim, mas quanto não deu isso de vantagem? Tirou quantos caminhões da estrada, você imagina? Nessa época você estava, quando você fez esse primeiro desenho, já era 6, 7 ou 9 eixos já? Aí era o caminhão, o caminhão trucado. É, o 9 eixo, eu me lembro bem que eu estava na Marginal, eu te dei uma entrevista e você me pedia como é que era. Digo, olha, esse caminhão, esse bitrem, não tem recuo. O caminhão precisa disso. O país vai precisar disso. Tanto é que eu te copiei aí, o ministro dos Transportes me chamou em Brasília, deu um horário de 9 horas da noite para falar comigo sobre o bitrem. Aí me chama lá, faz o que com esses caminhões, para passar por cima da gente, aí estraga asfalto. Eu digo, não, esse não vai estragar asfalto, o que estraga asfalto é o que está hoje. Ele falou lá daí, aqui no Ministério do Transporte tem um assento dos caminhoneiros autônomos. E eles estão dizendo que se você não parar de fazer isso, eles vão fazer greve, porque o teu caminhão vai levar 2 cargas deles, e eles não podem, aquelas coisas, né? Eu falei para ele, ministro, quem vai tirar a safra da lavoura? Vai ser um caminhão de 10 toneladas, de 20 ou de 74? Você imagina se não fosse o bitrem, o que não tinha se perdido aí, né? Muita coisa. Deu para sentir, nós vimos até o bitrem com esses cavalos mecânicos que estão agora. Lá da Miquelon, nós estamos agora em 2023, você estava nos encontrando na Fenatran, última Fenatran, muita tecnologia nos caminhões, muita tecnologia também já nas carretas. É um outro mundo quando se fala de transporte rodoviário de cargas no Brasil. Inclusive com carretas já com eixo eletrônico, que logo vai estar empurrando junto com o próprio cavalo mecânico. Como é que você vê o transporte hoje e amanhã? Bom, o que vai ser amanhã vai ser o elétrico que eu vi agora lá na Alemanha, o caminhão elétrico da Scania, todo ele elétrico, só pesa 1.500 quilos mais de baterias. E vai ter com certeza, alguma inovação para... lá ele está para 500 quilômetros para carregar de novo, né? Deve ter mas vai ser nessa base do elétrico. E alguma mudança vai ter que vir aí nos baús também, que eu estou vendo aí para melhorar alguma coisa, para aproveitar a carga, que hoje tem um eixo a mais. E as carretas que existem não tem aonde botar carga, não tem mais espaço. Para a gente fechar, você que já viveu tanto tempo no transporte, tem uma história muito boa no transporte, conhece o meio, é também influenciador, você é um desenvolvedor. Brasil, tem infraestrutura suficiente para tocada do transporte rodoviário de cargas daqui para frente, ou envolvendo todos os modais? Você acha que o Brasil está preparado ou está se preparando para isso? Eu acho que eles vão ter que se preparar. Não tem estrada para isso hoje, não anda em lugar nenhum. E o país está desenvolvendo barbaridade. Vai ter que ter o Freitas aí, que é governador de São Paulo, parece que já vai abrir 4 pistas para o Rio, né? E assim muito lugar, a estrada que vai a Belo Horizonte também não tem mais espaço, vai ter que... A infraestrutura vai ter que ser feita porque os caminhões não tem espaço mais. Você não trava, né? Trava. Família Miquelon, continua no transporte, como é que tá? Eu não estou no transporte. Meus irmãos lá têm uma empresa lá, foi feita em cima do suporte da Miquelon. Eles têm lá umas carretas. Quer dizer, o nome Miquelon continua no transporte? Não. Não, tá? Não. Mas a família sua? Eles usam, tem transportadora lá com outro nome, né? Certo. Agora, como é que foi para você? Você acredita que você realizou um sonho e vai deixando um legado muito bom por aqui, quando se trata do transporte no país? Com certeza. Só o que diminuiu de caminhão na estrada, eu fiz esses inventos para fazer o frete mais barato, não. Fiz os inventos para ser mais econômicos, até para competir com trem, digamos, na batata da Argentina, a fábrica tem 70 quilômetros do porto. Evidente, se não, para trazer a carga num caminhão que vai num container, ia ficar muito
pesado. Então hoje o caminhão que eu desenvolvi, a carreta, ela leva uma carga e meia de um container. Então é claro que ficou mais competitivo. Eu não digo que foi barato, foi mais competitivo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história dele, tá aqui, ó. Tá aqui facinho, Laíde Mequelon, tá? É a história do homem que comprou o primeiro Scania fabricado no Brasil e que tem uma história mesmo no transporte rodoviário de cargas nesse país. Desenvolveu muita coisa. Está aqui com a gente hoje e é um prazer estar com ele aqui hoje, uma honra também. Lader, muito obrigado por nos ceder esse espaço, bater um papo com a gente, mostrar um pouquinho da sua vida aqui no nosso quadro Perfil, que eu sei que tem muita gente que tem histórias maravilhosas no transporte, mas a sua é de tirar o chapéu. Muito obrigado, viu, Ladair? Obrigado você por me chamar para nós bater um papo sobre isso. Isso é muito bom. E olha, virão mais perfis pela frente. É só acompanhar a gente. Se você quiser saber um pouco mais, entra na página penaestrada.com.br, que tem muito mais lá. E logo, direto e reto aqui com você na TV.